Pois bem, meus amigos, infelizmente o Brasil está protagonizando novos vexames internacionais. O primeiro deles tem a ver com a divulgação dos resultados do exame PISA. Adivinha, fomos mal de novo. Fala, não me diga! Viva Paulo Freire! Quero fazer uma análise desse assunto que é de extrema importância. Eu sei que não é o assunto da modinha, mas é um assunto de extrema importância. Então já vou pedir que vocês me ajudem a espalhar esse vídeo. Vou falar também sobre outro vexame internacional, dessa vez relacionado com o conflito entre Venezuela e Guiana. E, de quebra, vou analisar com vocês alguns fatores que estão ali nas entrelinhas dessa história. Vou falar sobre a CPI das ONGs, o BNDES liberando muitos dinheiros para a galerinha militante da extrema esquerda. Vocês já sabem como é que funcionava nos antigos governos, agora não seria diferente. E vamos falar um pouquinho também sobre a nomeação, a indicação de Flávio Dino ao STF. Parece que tem um pessoal aí muito envolvido nessa história. Então, se vocês já gostaram das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações que, de novo, são muito importantes. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo, dá uma olhadinha na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, porque tem muita gente reclamando que não é notificado, que foi desinscrito, então isso é realmente muito importante. E aproveitar rapidinho aqui para fazer o jabá, ó. O meu livro, O Mínimo sobre a Ideologia de Gênero, já está à venda na minha livraria. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui vocês encontram excelentes argumentos, podem dar esse livro de presente, tem histórias reais que são chocantes e que dificilmente vocês vão ver até na internet, porque você sabe como é que funciona a democracia, né? Tem assuntos que na internet não dá para falar assim tão à vontade como eu falo aqui nesse livro. E agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. Começando com um assunto de extrema importância para quem deseja que no futuro o Brasil seja um país melhor do que a democracia pujante da República da Banânia. Saíram os resultados de um exame internacional que mede as capacidades aí de estudantes de vários países, que é o exame PISA. Vamos começar com essa matéria da Globo que diz o seguinte: Brasil está entre os 20 piores em matemática e ciências. Veja mapa com a nota de todos os países. Com isso, o país ocupa a 65ª posição em matemática, a 52ª em leitura e a 62ª em ciência entre os 81 participantes. Então a gente está num nível ali bem complicado, já não é de hoje. Esse é um assunto que eu já explorei em vários vídeos aqui e eu vou repetir. Por favor, quando é que vão entender que tem algo errado com a metodologia de ensino, né? Com este socioconstrutivismo, que é um sociodestrutivismo, na verdade, com Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira, essa galera aí que não passa de militante de extrema esquerda travestido de professor. Vocês já pararam para se perguntar como é que antigamente, apenas com um quadro e o giz, as crianças aprendiam a ler no primeiro ano? Com 7 anos estavam alfabetizados. Hoje nós temos notícias de criança com 9, 10. Eu já peguei aluno com 15 anos que era semi-analfabeto. Já estava lá no 6º ano, porque ainda tem a progressão automática, né? Essa maravilha. Gente, até o professor militante da extrema esquerda tem bronca desse negócio de aprovação automática, que acontece em vários estados. Não vou dizer em todos, porque eu não tenho de cor aqui, mas eu quero que as pessoas entendam o tamanho do buraco. Vamos aqui para essa outra matéria do Globo que explica um pouquinho melhor. Entenda o que o exame considera o mínimo, que nós não atingimos, né? O mínimo que o aluno precisa saber para aprender a exercer a cidadania. Em matemática, alunos que não atingem este nível de proficiência não conseguem comparar a distância total entre duas rotas alternativas ou converter preços numa moeda diferente. Ou seja,
um semi-analfabeto. É daqui que saem os militantes do PSOL, os eleitores do PT. Então, assim, a gente tem que ter várias estratégias e uma delas tem que ser de longo prazo e essa estratégia está diretamente relacionada com o campo da educação. Enquanto não tomarmos as universidades, continuaremos aí remando contra a maré. E toda vez que eu trago esse assunto, tem muita gente que comenta que ainda bem que eu consigo me esforçar e pagar uma escola particular para o meu filho. E eu já alertei várias vezes que se o seu filho estuda no Brasil, não importa se é na escola mais cara ou na escola pública, ele está tendo uma péssima educação. E aqui tem a matéria da BBC confirmando o que eu digo, ó. Até alunos mais ricos no Brasil estão abaixo da média global em matemática. E não só em matemática, tá? Em leitura, eles não conseguem depreender a ideia principal do texto, fazer correlações, eles não sabem ler, foram educados por esse método de alfabetização global socioconstrutivista, né? Porque o fonético era coisa de antigamente, ó meu Deus. E esse é o tipo de coisa que a gente mexe hoje, vai melhorar dali a 10, 15, 20 anos. Então, é uma pauta de longo prazo. A única diferença entre a escola pública e a escola particular, os professores são os mesmos. Não sei se já avisaram para vocês, mas geralmente os professores são os mesmos, tá? A diferença é que na escola particular, o aluno é submetido a mais horas de doutrinação, porque na escola pública falta muito professor, então eles soltam e deixam as crianças no pátio, isso é muito comum, todo professor sabe dessa realidade. E aí eu pergunto, né, quem é que está atuando nessa área? O problema é justamente a militância que é feita por muitos professores, diretores, em especial aí os reitores de universidades. Tem até uma matéria do Estadão. Gente, o Estadão reclamando, olha só, vestibular para militante. Ao exigir que vestibulandos só leiam autoras mulheres, FUVEST amesquinha exame que deveria medir o grau de conhecimento dos alunos e não o seu nível de engajamento em determinada causa. Na verdade, é o nível de militância, de esquerdismo. Mas não é só no vestibular, não, tá? Em todas as provas, no Enem, no vestibular, nos concursos públicos, em todas as provas, tem sim essa dose de militância esquerdista e a gente tem que acabar respondendo o que a banca quer ouvir para conseguir passar. Infelizmente, essa é a realidade. Espero que num futuro distante isso mude. Só mais um exemplo aqui, ó, que quando eu postei essa notícia nas minhas redes sociais, vocês sempre contribuem aí com respostas, um dos perfis postou essa foto de uma professora de matemática que trabalha matemática em ritmo de funk. Olha que beleza, né? A professora conquista a atenção dos alunos. Claro que conquista a atenção dos alunos, né? Com funk é muito fácil. Agora, ela deveria ensinar matemática. E é por isso, por essas e por outras, por essas invencionices, por esse valorizar os saberes do aluno, né? Do Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, do oprimido, é por causa dessa ideologização da educação que nós estamos onde estamos. E já vou lançar aqui um alerta. Vocês estão sabendo que vai rolar uma Conferência Nacional de Educação? É o CONAI, tá aí na tela para vocês, do site GovBR, é o CONAI 2024. Ele foi convocado por este novo desgoverno às pressas, já foram realizadas as reuniões nos municípios, nos estados e agora, no mês que vem, em janeiro de 2024, serão realizadas as conferências nacionais. E aí eu pergunto, o teu vereador, o teu deputado, avisou que iam acontecer essas reuniões, a escola onde teu filho estuda? Vocês sabiam que está acontecendo isso? Eles vão decidir o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Para os próximos 10 anos. E aí vale cobrar do seu político, do partido que ganhou muitos votos dos conservadores, o que eles estão fazendo para atuar nesse campo. Eu entendo que a gente está no meio de uma desgraça total, né? São várias coisas ao mesmo tempo, mas precisa ter alguém com foco na educação. Seria importante que vocês cobrassem, afinal de contas, no ano que vem vai ter eleição municipal e os partidos e os candidatos estarão bem interessados em ouvir as reclamações dos eleitores. É um bom ano para cobrar quem tem que ser cobrado por isso. Agora vamos ao próximo vexame internacional, porque, como vocês sabem, o Maduro fez um plebiscito super democrático, assim como todos os países
mega democráticos, venceu com 95% de aprovação, uma loucura, e vai ter conflito entre Venezuela e Guiana, pelo menos é o que está prometendo Maduro. Só que a Venezuela só tem como acessar a Guiana através do território brasileiro. E é aí que a porca torce o rabo, meus amigos. Matéria da UOL. O Brasil está enviando blindados à fronteira com a Venezuela. Se estiver bebendo água, para, porque vai se engasgar. Porque agora eu não sei se nessa parte da notícia se a gente vai rir ou vai chorar. Presta atenção. O Exército Brasileiro vai enviar 20 veículos blindados à fronteira da Venezuela diante de tensões entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a Guiana na disputa pelo controle do território de Essequibo, acho que é assim. No domingo, dia 3, mais de 95% dos que democrático, dos eleitores venezuelanos aprovaram, né? Ai, queremos. Agora o melhor vem aqui nesse último parágrafo. Os veículos blindados, modelo Guaicurus, vão sair dos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná e levarão cerca de um mês. Um mês para chegar até Roraima, que faz a fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Então, nossas maravilhosas frouxas armadas vão demorar um mês para deslocar estes blindados, né? Que saem daqui do Rio Grande do Sul para ir lá para o outro lado do Brasil. Mas essa notícia é interessante a gente analisar por outros prismas também, não apenas por esse conflito, e a gente sabe de que lado que o Lula vai ficar. Eu vi o Melancia Mourão, assim, dando discurso chiliquinho lá no púlpito do Senado, dando chiliquinho. Oh, meu Deus, este governo é uma vergonha, é surpreendente, nossa. Mas o perfil Amazônia Azul postou uma análise que é muito interessante, poucas pessoas se atentam para esse detalhe. Olha só o post. O esforço logístico na guerra da Ucrânia está sendo realizado quase exclusivamente pelas ferrovias. Elas são fáceis e rápidas de substituição e reparo, mantendo o fluxo de suprimentos, armas, munições, comida, né? Tudo aquilo que precisa numa situação dessas. Quando alertamos aqui da luta das ONGs, que são proxy de países, contra as ferrovias na Amazônia, mostramos que o objetivo não é só econômico contra o agro, mas também impedir esforços de palavrinha proibida, conflito. Esses conflitos aí que acontecem, em um possível conflito na região. Acho que os últimos acontecimentos deixaram bem claro isso, ou não. E daí o perfil posta um mapa das ferrovias. Olha só que interessante. Ali naquele vasto e rico território, as ONGs não deixam construir ferrovias porque vai atrapalhar os índios, né? Vai passar um trilho ali no meio. Nossa, vai acabar com a natureza, vai acabar com a Amazônia. Mas os objetivos são outros, entre eles a incapacidade do Brasil de deslocar rapidamente os seus equipamentos para uma situação de conflito. Então seria interessante também o pessoal ficar ligado nisso. E já que a gente está falando de ONGs, foi divulgado aí o relatório da CPI das ONGs, na matéria da Revista Oeste. Relatório da CPI das ONGs denuncia crimes e propõe indiciamento e cita a Marina da Silva. Pois é. Documento menciona ainda a promiscuidade entre agentes públicos e o terceiro setor e expõe um negócio lucrativo às custas da Amazônia. E mais, o senador Plínio Valério, que foi o presidente da CPI, disse que no relatório final da CPI das ONGs, o relator Márcio Bittar propõe a criação de uma comissão permanente da Amazônia no Senado, como na Câmara, porque é lá que está o interesse internacional. No pedido de vista, vamos apresentar mais projetos e avaliar quebras de sigilo de ONGs, porque alguns responsáveis pelas ONGs aí com salários milionários disseram durante as audiências que iriam divulgar depois os seus salários, mas não divulgaram. Por que será que eles não divulgaram? O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. E já que a gente está falando sobre o Fundo Amazônia, sobre os milhões e milhões, sobre esse negócio lucrativo de defender a Amazônia, o Fundo Amazônico, olha só essa notícia da Veja. O BNDES oferece 450 milhões de reais do Fundo Amazônia para reflorestamento.
O programa de reflorestamento pode ultrapassar 51 bilhões de reais. Então, eles vão liberar agora 450 milhões, mas esse programa pode chegar a 51 bilhões, diz o presidente do banco, seu Aloísio Mercadante. Assim, mais ilustrativo do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui é a foto de divulgação da notícia do Aloísio Mercadante conversando ali com a galerinha do MST. Parece que é a galerinha do MST que vai ganhar este dinheiro, ou pelo menos boa parte desse dinheiro. Então, mais uma vez, eu sei que são muitos problemas, eu sei, mas os nossos parlamentares de direita precisam se organizar por nichos. Tem que ter uma pessoa nesse setor das ONGs, do MST, porque é muito importante. Tem que ter deputados focados na educação e tantas outras coisas que vêm acontecendo. Agora, rapidamente, aconteceu uma audiência lá na Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela sensacional, pela maravilhosa Bia Kicis, que tá fazendo essa daí, fica quietinha e trabalha. Parabéns, Bia, tô gostando demais. Ela convoca sempre uns nomes muito interessantes para serem inquiridos por lá. Dessa vez foi o ministro dos Direitos Humanos, seu Silvio Almeida, porque teve aquele rolo da dama do tráfico, que foi a Brasília, com passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos, foi lá dar esclarecimentos, e aí ele falou um negócio que é muito interessante, olha só, ele acusou o Kim Kataguiri e o MBL de desestabilizarem a democracia. Pois é, no último vídeo eu falei o papel importantíssimo que o MBL teve nessa máquina de censura tenebrosa que estamos vendo ultimamente, e eu trouxe esse trechinho aqui, esse trecho da entrevista, apenas para lembrar que eles serão moídos por essa mesma máquina. Eu falei no último vídeo sobre a derrubada do veto do Bolsonaro, que só foi possível graças ao Kim Kataguiri, né? Eles falando, não, é tudo muito claro aqui, né? É só quem divulgar fake news. O problema é que, assim, quando a gente entrega na mão do Estado o direito de dizer o que é e o que não é fake news, ou melhor, o que é ou o que não é verdade, o nome disso é ditadura e sempre vai se virar contra qualquer pessoa, inclusive esquerdistas, né? A gente viu aí os jornalistas desesperados. E parece que o pessoal está soltando a mão do Lula, que é uma análise interessantíssima que envolve diretamente a disputa à prefeitura no município de São Paulo. Às vezes o pessoal me pergunta, por que você fala tanto sobre as eleições em São Paulo? Porque é a cidade mais importante do país, meus queridos. Então vamos lá, matéria do Estadão. Lula perde no primeiro ano de governo o eleitor que garantiu a sua vitória. A aprovação do presidente tem queda brusca no Sudeste e no Sul, regiões que foram fundamentais para a eleição de 2022. A gente sabe que o Nordeste que teve ali um protagonismo com a maioria dos votos, mas a diferença entre Bolsonaro e Lula aqui no Sul foi o que, segundo eles, na segunda divulgação deste resultado tão maravilhoso, do qual não podemos reclamar, mostrou ali uma diferença também no Sul e no Sudeste. Mas a análise que eu quero trazer para vocês é desse trecho aqui, ó. Um exemplo importante foi a diferença de resultados na capital paulista. Presta atenção aí, galera de São Paulo, que eu sei que vocês são maioria no meu canal. Quando se compara 2018 e 2022. Na primeira, lá na eleição de 2018, o Bolsonaro bateu Haddad por quase 20% de diferença. Aí fala ali os percentuais, né? Aí uma mudança drástica aconteceu no maior eleitorado do país, porque 4 anos mais tarde, o Lula venceu o Bolsonaro por 7%, lá em São Paulo. E aí fala de Curitiba, dá vários dados, e aí diz o seguinte: ao analisar os números das pesquisas, chama a atenção que a queda brusca de aprovação de Lula se dá justamente nessa porção da sociedade brasileira. No Sudeste, queda de 6% e no Sul, queda de 10%. E aí ele fala mais algumas coisinhas aqui, mas o importante é o seguinte: teremos eleições municipais agora no ano que vem. A gente sabe que o seu Valdemar, ele quer apoiar esta potência política que é o Ricardo Nunes. Ninguém conhece, ninguém viu, chegou lá só porque teve falecimento do Covas e ele era o vice. Bom, enfim, Valdemar está apostando todas as fichas porque diz que em São Paulo o Bolsonaro não venceu o Lula e que um candidato de direita jamais vai vencer as eleições em São Paulo, mas, meus amigos, analisando esses dados aqui, levando em consideração
que as municipais é que vão ditar o ritmo das presidenciais e não o contrário, porque a gente viu em 2020 uma queda na direita, em 2022 o Lula sendo nomeado presidente do Brasil. Então, com esta rejeição, que sim, cresce a rejeição, até os isentões estão soltando a mão do Lula, parece que a coisa não é bem como o Valdemar está analisando e que Ricardo Salles promete aí uma disputa sensacional e, é claro, vocês sabem, a minha torcida é para ele. Agora vamos comentar sobre a indicação de Flávio Dino para o STF, algo que nos causa calafrio na espinha. Matéria do Estadão: Lula vai pedir votos para Flávio Dino às vésperas da sabatina no Senado. A liberação de emenda, a loucura, né? O governo tem uma planilha de indecisos e presidente disse que telefonará para eles a fim de garantir o maior apoio possível ao ministro. Já divulguei para vocês o site comovotasenador.com.br. Por lá vocês conseguem ter todos os dados de como é que tá o senador, se ele tá indeciso, se ele vai votar no Dino, se ele não vai votar no Dino, e também os contatos, porque é muito bom encher a caixinha dos senadores de e-mails, ligar para os gabinetes. Fica aí a dica. Até aí tudo bem, né? O Lula indicou o Flávio Dino, o Lula é um político, a gente até entende, né? O Poder Executivo tentando interferir no Legislativo, mas é um político. Agora, a outra notícia vem da coluna da Malu Gaspar, é um pouquinho mais preocupante. Ministros do STF entram em campanha para garantir votos para Flávio Dino no Senado. E a Globo fala assim, como a coisa mais normal do mundo, um ministro do STF fazendo campanha política. O que eu posso dizer sobre isso? Eu não posso dizer nada, porque o meu canal já foi derrubado e eu nem sei porquê. Então... eu nem sei porquê. Então, assim, o que vocês acham dessa história toda? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!